O relato mais assustador do umbral. Ajude nosso canal se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Eu acordei de um sono profundo, confuso e assustado. O ar estava denso, carregado com um cheiro acre que fazia minha garganta arder. Olhei ao redor e tudo parecia desolador. Um vale sombrio se estendia até onde minha visão alcançava, com sombras dançando nas paredes rochosas, como se fossem figuras vivas. Minha cabeça latejava, e cada passo que eu dava era como um golpe de dor. Me esforcei para me levantar, minhas pernas tremendo sob o peso do medo e do desespero. Comecei a caminhar, tropeçando em pedras e raízes expostas, até que avistei uma fogueira ao longe. Ao me aproximar, vi um grupo de figuras encurvadas ao redor do fogo, suas roupas esfarrapadas e seus rostos marcados por uma tristeza profunda. Pareciam mendigos, almas perdidas em um lugar além do entendimento. Com licença, minha voz saiu rouca, quase um sussurro. Perdoem-me a intromissão, mas que lugar é esse? Um homem magro, de aproximadamente 30 anos, levantou a cabeça e me olhou com olhos vazios. Aqui é onde todos choram e lamentam por desperdiçarem a vida, meu amigo. Minha mente rodopiou. Um lugar de arrependimento e dor poderia ser. Não seria o umbral esse lugar? Perguntei, tentando compreender a realidade surreal em que me encontrava. Pelo visto o amigo é espírita e acabou de chegar. Respondeu o homem. Eu estava atordoado. Minha mente recusava-se a aceitar a realidade que meus olhos viam. Sim, sou espírita. Acabei de acordar. Eu estava enterrado naquele lamaçal ali, e estou com muito frio. Uma jovem sentada ao lado dos homens levantou o olhar, seus olhos refletindo uma tristeza que parecia eterna. Então você pode chamar esse lugar de umbral. As palavras dela ecoaram na minha mente. O umbral, o lugar que sempre ouvira falar, mas nunca imaginei experimentar. Um sentimento de incredulidade me dominou. Desculpem-me, mas é impossível eu estar no umbral. As almas ao redor da fogueira começaram a rir. Um som frio, desprovido de alegria, que fez meu sangue gelar. Não riam de mim. Eu não posso estar no umbral. Deve haver algum engano. Alguém está me pregando uma peça. O homem que havia falado primeiro balançou a cabeça. A expressão séria. Não há enganos no lado de cá, meu amigo. O desespero tomou conta de mim. Caí de joelhos, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. A realidade finalmente se abateu sobre mim. Eu estava no umbral. O lugar onde os espíritos que desperdiçaram suas vidas vinham para lamentar seus erros. Continuei minha caminhada pelo vale, sentindo a presença de almas sofredoras ao meu redor. A escuridão era quase palpável, o ar frio e cortante. A cada passo, percebia mais detalhes desse lugar macabro. Árvores secas e retorcidas, sem folhas, pareciam alcançar o céu negro como se clamassem por uma salvação impossível. O chão era lamacento, dificultando meus passos, como se o próprio solo quisesse me prender ali para sempre. De repente, senti uma mão fria tocar meu ombro. Virei-me rapidamente e vi uma mulher. Seus olhos eram vazios e sua pele translúcida. Ela me olhou com uma tristeza que não consegui descrever. Quem é você? Perguntei, tentando não demonstrar o medo que me consumia. Sou apenas mais uma alma perdida como você. Respondeu ela. Sua voz era um sussurro triste. O que aconteceu com você? Ela suspirou como se estivesse revivendo um pesadelo. Desperdicei minha vida com ódio e rancor. Quando morri, acordei aqui no umbral para enfrentar todas as minhas ações. O desespero nos olhos dela era um espelho do meu. Eu me vi refletido naquela tristeza, e uma nova onda de medo me envolveu. Continuei andando cada passo mais difícil que o anterior. O tempo parecia se arrastar como se cada segundo fosse uma eternidade de tormento. No caminho, encontrei mais almas sofredoras,
cada uma carregando seu próprio fardo de arrependimento. Era como se o umbral fosse uma grande prisão, onde todos estavam condenados a enfrentar seus piores demônios sem esperança de redenção. Vi um homem se balançando para frente e para trás, murmurando para si mesmo, repetindo palavras de arrependimento. Uma mulher gritava, sua voz ecoando nas paredes do vale, suas mãos se agarrando ao ar como se tentasse se libertar de uma dor invisível. A cada encontro, sentia meu espírito se afundar mais e mais na escuridão. O desespero era contagiante, como uma doença que se espalhava entre nós. Continuei andando, sem direção, sem objetivo, apenas tentando escapar daquele lugar infernal. Finalmente, avistei uma construção ao longe. Uma estrutura de pedra, grande e imponente, que se destacava na paisagem desolada. Me aproximei com cautela, esperando encontrar algum tipo de abrigo, ou, quem sabe, uma saída daquele pesadelo. Ao entrar, fui recebido por um silêncio sepulcral. O interior era vasto, com corredores que se estendiam por todos os lados, como um labirinto. Caminhei por um dos corredores, minhas pegadas ecoando nas paredes de pedra. As sombras pareciam se mover ao meu redor, como se estivessem vivas. De repente, ouvi um som baixo, como um lamento distante. Segui o som, que me levou a uma sala ampla, onde um grupo de espíritos estava reunido. Eles olhavam para mim com olhos vazios. Suas expressões eram de resignação. Quem são vocês? Perguntei, minha voz ecoando na sala. Somos almas perdidas, como você, respondeu um deles. Sua voz era um sussurro fraco. O que é esse lugar? Insisti, esperando por alguma resposta que fizesse sentido. Esse é o coração do umbral. Aqui, todos nós enfrentamos nossos piores medos e arrependimentos. Olhei ao redor, vendo as expressões de dor e desespero nos rostos daqueles espíritos. Percebi que, como eles, eu também estava condenado a enfrentar meus demônios. Cada um de nós era uma alma perdida, presa em um ciclo interminável de sofrimento e arrependimento. O tempo passou de maneira estranha naquele lugar. Dias se misturavam com noites, e a dor era uma constante. Aos poucos, comecei a entender que a única maneira de sair dali era enfrentar meus próprios erros. Cada lembrança dolorosa, cada arrependimento, tudo tinha que ser revivido e compreendido. Aos poucos, comecei a perceber que havia uma certa ordem no caos do umbral. As almas que estavam lá não estavam simplesmente perdidas. Elas estavam passando por um processo de purificação, enfrentando seus piores medos e arrependimentos, na esperança de encontrar redenção. Eu também teria que enfrentar meus demônios. E assim, comecei minha jornada interna. Cada lembrança dolorosa, cada arrependimento, tudo tinha que ser revivido e compreendido. O processo era excruciante, mas aos poucos comecei a sentir uma leveza em meu espírito. Percebi que a redenção não era algo que poderia ser dado, mas algo que deveria ser conquistado através do entendimento e do perdão. Os dias passaram, e minha compreensão do umbral se aprofundou. As sombras que antes me aterrorizavam começaram a parecer menos ameaçadoras. Os gritos e lamentos das almas ao meu redor tornaram-se um coro de aprendizado e arrependimento. Cada um de nós estava em uma jornada, e cada passo era um movimento em direção à nossa própria redenção. E assim, continuei minha caminhada pelo umbral, não mais como uma alma perdida, mas como alguém em busca de entendimento e redenção. A jornada era longa e dolorosa, mas sabia que no fim, encontraria a paz que tanto procurava. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.